Fala galera ligada no canal do Garibaldo, tudo beleza? Então, com o fim da fase de grupos da Copa do Mundo, inicia-se o mata-mata. E a gente já tá imaginando nas zebras. Naquelas seleções que fazem a campanha surpreendente. Aquelas seleções que ninguém dava quase nada e surpreendem. Qual será a zebra dessa Copa? Então eu tô aqui para fazer esse vídeo para mostrar as 5 campanhas mais surpreendentes da história das Copas do Mundo. Lembrando galera, para mais conteúdos de futebol como esse, deixe seu like, se inscreva no canal e fica atento aí às notificações, beleza? Em quinto lugar, temos a Turquia, terceira colocada na Copa de 2002. Estamos falando isso, mas também essa era, até então, a melhor geração da história da Turquia. Com o goleiro Hüsnü Hesjeber e também tinha Hakan Şükür e Hasan Şaş. E a classificação deles para a Copa do Mundo nem foi tão tranquila assim. Ficaram em segundo lugar no grupo e precisaram passar pela Áustria na repescagem europeia para chegar na Copa. E como a gente sabe, ela caiu no grupo do Brasil, que também tinha China e Costa Rica. E ela começou aquela campanha perdendo justamente para o Brasil, de virada, 2-1, que tiveram aqueles gols de Rivaldo e Ronaldo. O segundo jogo foi um empate, 1-1 com a Costa Rica. A classificação veio no terceiro jogo da fase de grupos, no qual eles ganharam da China por 3-0 e só passaram no saldo de gols porque o Brasil goleou a Costa Rica por 5-2. Nas oitavas de final, enfrentaram o Japão e venceram por 1-0, gol de Umit Davala. Nas quartas de final, enfrentaram outra seleção que estava surpreendendo, o Senegal, e venceram por 1-0 na prorrogação, até chegarem nas semifinais e reencontrarem a seleção brasileira. Jogo realizado na cidade de Saitama, e eles perderam por 1-0, gol de Ronaldo Fenômeno, um jogo que foi difícil para a nossa seleção brasileira. O jogo foi bem equilibrado. E na decisão de terceiro lugar, eles venceram a Coreia do Sul por 3-2 e ficaram com a medalha de bronze daquela Copa, fazendo então a melhor campanha da Turquia na história das Copas. Em quarto lugar, a Croácia, vice-campeã da Copa de 2018. Os croatas chegaram naquela Copa sem muita expectativa, até porque nem tinham feito um grande ciclo. Na Copa do Mundo anterior tinham ficado na fase de grupos. Pra você ter uma noção, o técnico deles, Zlatko Dalic, assumiu o cargo em outubro de 2017, menos de um ano antes do Mundial. Apesar disso, todo mundo reconhecia aquele time da Croácia como um time bom, com bons jogadores, como Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Perisic e Versalico na lateral. Para classificar para a Copa do Mundo, eles acabaram ficando atrás da Islândia nas eliminatórias e tiveram que ir para a repescagem continental, no qual venceram a Grécia para poder chegar na Rússia. E eles ainda caíram num grupo difícil na Copa. A Argentina de Lionel Messi, a Nigéria, que é sempre um adversário chato de se jogar contra, e a Islândia, que tinha ficado na frente deles nas eliminatórias. E vinha jogando um futebol bonito, vinha surpreendendo o mundo. Mas eles começaram a campanha bem. Ganharam da Nigéria na estreia por 2-0. E no segundo jogo, eles literalmente passearam sobre a Argentina. Jantaram a Argentina de Lionel Messi. 3-0 sólidos, os argentinos nem viram a cor da bola naquele jogo. Eles conseguiram chegar na última rodada da fase de grupos já classificados. E ainda venceram a Islândia por 2-1, terminando a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Nas oitavas de final, eles enfrentaram a Dinamarca. E após o empate de 1-1 no tempo normal e na prorrogação, o jogo foi para os pênaltis. O goleiro Subasic defendeu a primeira cobrança do Eriksen. Mas depois, Kasper Schmeichel também defendeu uma cobrança croata. Depois, todos converteram até o pênalti de Lars Schöne, que Subasic defendeu. Mas em seguida, o arqueiro dinamarquês defendeu o chute de Perisic. Mas o goleiro croata defendeu mais um, e aí Ivan Rakitic foi para a cobrança decisiva e marcou. E a Croácia estava nas quartas de final. Na fase seguinte, enfrentaram a Rússia, a anfitriã. Após o empate em 1-1 no tempo normal, a partida foi para a prorrogação. E aí, o zagueiro Vida virou o jogo para os croatas. Tudo estava encaminhado para a Croácia avançar. Mas aí no segundo tempo da prorrogação, Mário Fernandes empatou. E aí o jogo foi para os pênaltis. Nos pênaltis, o goleiro Daniel Subasic voltou a brilhar, defendeu a cobrança do Fedor Smolov. Depois ainda teve uma cobrança que Mário Fernandes chutou para fora. E de novo, o pênalti decisivo foi para as mãos de Rakitic, que de novo não tremeu e marcou. Croácia semifinalista da Copa do Mundo, surpreendendo todo mundo. Mas agora na semifinal vinha uma pedreira. A Inglaterra de Harry Kane. Os ingleses saíram na frente e a Croácia empatou. O jogo foi para prorrogação. Até que no segundo tempo da prorrogação,
Mario Mandzukic virou o jogo de forma épica para botar a Croácia na final. A comemoração sobrou até pro fotógrafo que estava ali perto e todo mundo caiu em cima dele. Foi um momento meio cômico e valeu a festa dos croatas que estavam na final da Copa do Mundo pela primeira vez, de forma surpreendente. Na final enfrentaram a poderosa França, mas acabaram derrotados por 4-2. O primeiro gol do jogo foi um gol contra de Mandzukic. Depois os croatas até empataram com Perisic, mas depois Griezmann, Pogba e Mbappé marcaram pela França. Mandzukic até conseguiu diminuir, mas não deu e a Croácia ficou com o vice-campeonato daquela Copa. Em terceiro lugar, Camarões de 1990. Sim, os Leões Indomáveis que foram até as quartas de final se tornaram a primeira africana a chegar nessa fase. Os camaroneses chegaram naquela Copa com um timaço. Comandados pelo técnico soviético Valery Nepomniachtchi, tinham como liderança técnica o atacante Roger Milla, de 38 anos, que até se desaposentou para jogar aquele Mundial. Esse Roger Milla é aquele famoso por fazer as dancinhas ali na bandeirinha de escanteio. Aquele time também tinha outros bons nomes, como François Omambiik, Thomas Gonod e Emmanuel Koundé. E eles já começaram a surpreender logo no início, na fase de grupos. A estreia deles foi contra a atual campeã Argentina e venceram por 1-0, gol de Omambiik. Na segunda rodada, ganharam da Romênia por 2-1, gols de Roger Milla. Na última rodada, eles já estavam classificados e acabaram perdendo da União Soviética de 4-0. No mata-mata, eles começaram as oitavas de final já, eliminando a Colômbia na prorrogação com aquela entregada bizonha do goleiro Higuita. E com 2 gols de Roger Milla, o Camarões venceu por 2-1 e classificou para as quartas de final. Depois, acabaram caindo para a Inglaterra na prorrogação por 3-2. Mas a campanha deles foi épica e eles saíram daquela Copa de cabeça erguida. Em segundo lugar está a Bulgária, que foi quarta colocada na Copa de 94. Aquela grande geração búlgara, liderada pelo craque Stoichkov, ainda tinha grandes nomes como Kostadinov, Ivanov, Balakov e Letskov. Eles já tiveram uma classificação épica para a Copa do Mundo. Na última rodada, eles deram um viradão em cima da França em pleno Parc des Princes. A França só precisava empatar para classificar para a Copa do Mundo. O jogo estava 1-1 até os 46 do segundo tempo, quando o Kostadinov virou o jogo no contra-ataque ali, numa bobagem do time francês. E aí deixou a França de fora e botou a Bulgária na Copa. E aquela campanha deles começou com uma derrota na Copa. Perderam para a Nigéria por 3-0. Depois eles golearam a Grécia por 4-0 e venceram a Argentina por 2-0. Conseguiram ficar em segundo lugar no grupo, atrás da Nigéria no saldo de gols. Nas oitavas de final, eles eliminaram o México. Após 1-1 na prorrogação e no tempo normal, o jogo foi para os pênaltis. E os mexicanos desperdiçaram 3 pênaltis. Aí Letskov foi para o pênalti decisivo e converteu. Bulgária nas quartas de final. Nas quartas de final, era hora de enfrentar a atual campeã mundial, a Alemanha de Lothar Matthäus. Ele mesmo abriu o placar de pênalti no primeiro tempo, aos 30 minutos. Mas depois, Stoichkov empatou e Letskov virou 3 minutos depois do gol de Stoichkov. Bulgária via para cima da atual campeã mundial, assim como tinha feito com a França, e era semifinalista daquela Copa. O adversário seria a Itália. Aí no jogo contra os italianos, Roberto Baggio fez 2 gols no primeiro tempo. Stoichkov até diminuiu para os búlgaros, mas não deu. 2-1 para a Itália, a Bulgária estava fora da final e ia para a disputa de terceiro lugar. E na disputa de terceiro lugar, eles acabaram sendo goleados pela Suécia por 4-0. Mas mesmo assim valeu a campanha. Melhor campanha da história da Bulgária em Copas, 4º lugar. E em primeiro lugar, mas antes de eu falar a primeira colocada, já se inscreveu no meu canal? Se inscreve aí, me ajuda a bater 1000 inscritos logo. Um abraço aí, não custa nada pra você. Em primeiríssimo lugar, não tem outra, a seleção marroquina da Copa de 22. O Marrocos nem chegou com expectativas para aquela Copa. Até porque eles tinham trocado de técnico em agosto. A Copa começou em novembro. Apesar da classificação tranquila, o ciclo nem foi tão perfeito assim. O técnico anterior, o bósnio Vahid Halilhodžić, tinha muitos problemas com o vestiário e com as principais peças do time. A exemplo disso temos o Ziyech, que declarou que estava aposentado da seleção enquanto ele ainda estivesse no cargo de técnico. O lateral Mazraoui também foi deixado de fora, acusado de indisciplina. Até que em agosto, o Halilhodžić foi mandado embora depois de ter conseguido uma classificação tranquila para a Copa do Mundo. E foi substituído por Walid Regragui, que conseguiu convocar Ziyech e Mazraoui para a Copa. E o grupo que eles caíram não foi nada fácil. Croácia, Bélgica e Canadá.
O primeiro jogo deles foram contra os croatas. Eles empataram em 0-0. Na segunda rodada que começou a surpresa. Deram 2-0 na poderosa geração belga. E terminaram a fase de grupos vencendo o Canadá por 2-1. Gols de Ziyech e Enesiri, classificando o Marrocos em primeiro lugar naquela Copa. E no mata-mata só veio pedreira. Logo nas oitavas enfrentaram a poderosa Espanha. Armaram a retranca, fecharam a casinha. A Espanha não conseguiu passar de jeito nenhum. O jogo foi para os pênaltis e os espanhóis desperdiçaram todas as suas cobranças. Até que Hakimi foi para a cobrança decisiva para o Marrocos e marcou. Marrocos nas quartas, no qual enfrentaria o Portugal de Cristiano Ronaldo. Enesiri abriu o placar e o Marrocos se segurou lá atrás. E com o apito final, o Marrocos se tornou a primeira seleção africana a ser semifinalista de uma Copa do Mundo, surpreendendo a todos. Nas semis enfrentaram a poderosa França de Kylian Mbappé e foram derrotados por 2-0. E foram para a disputa de terceiro lugar e perderam para a Croácia por 2-1, a mesma seleção que eles tinham estreado. Mas valeu muito aquela campanha, colocou o Marrocos na história como o primeiro time africano a chegar em uma semifinal de Copa. É isso, galera, esse aqui foi meu vídeo, espero que você tenha gostado. Lembrando, curta, comente, se inscreva para mais. Grande abraço a todos e falou!